Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, esse espaço aqui de debate de temas econômicos, políticos, sociais e outros temas que de vez em quando vêm aqui bater a nossa porta e merecem o nosso debate, merecem essa nossa discussão saudável e construtiva. Hoje um tema que é um dos meus temas favoritos, não por ser um dos temas que me deixa mais animado, mais alegre, mas sim por ser um dos temas que mais me deixa indignado, que é essa questão dos altos juros praticados pelos bancos e dessa lucratividade sem igual dos bancos brasileiros, né? Essa atitude que os bancos brasileiros têm de fazer com que a fonte de receita deles seja quase que única e exclusivamente a ignorância das pessoas e taxas praticadas que são completamente fora do padrão do que é praticado no resto do mundo. A gente deveria esperar que a fonte de lucro da maior parte das empresas devesse ser a capacidade de gerar riqueza, ou seja, os negócios geram uma quantidade de riqueza para a sociedade e eles ficam com um pedaço dessa riqueza gerada. Negócios que funcionam só de transferir de riqueza de um grupo para eles sem gerar riqueza nenhuma são negócios que quase sempre são muito prejudiciais para a economia e contribuem sempre para a gente ter uma injustiça social muito grande, uma desigualdade muito grande. E hoje vários sites, vários jornais trazem uma notícia onde os bancos culpam o baixo desempenho, o fraco desempenho da economia brasileira para justificar a morosidade, a velocidade lenta da queda da taxa de juros para o consumidor, para o cliente final, para as empresas, né? A gente sabe que a taxa de juros ela caiu bastante de 2016 para cá. A taxa de juros em 2016 ela era superior a 14%, era 14,5% a taxa básica de juros da economia, a Selic, e hoje essa taxa ela é 5,5%, ou seja, a gente caiu para quase um terço do valor que a gente tinha há poucos anos atrás. No entanto, se você for olhar a taxa do cheque especial, do cartão de crédito, do crédito para as empresas, do crédito direto ao consumidor, etc., essa taxa, ela percentualmente falando, ela caiu muito pouco ou quase nada, né? Tem um gráfico aqui, por exemplo, o cheque especial, enquanto a Selic caiu lá de 14, quase 14,5% para 5,5% nesses 3 anos, o cheque especial caiu de 328% para 306%. E antes que você queira dar uma despertinha e falar o seguinte, mas uma caiu um pouco menos de 10%, do cheque especial caiu mais de 20%, né, de 328% para 306%. Só que se você seguir essa lógica, a gente só tem mais 5,5% para cair para ter uma taxa de juros zero, né, e o cheque especial vai continuar com uma taxa de juros perto de 300%. Por isso que a gente vê em termos relativos qual foi a queda percentual dessa taxa de juros. E na taxa básica ela caiu quase 2/3, ou seja, a taxa de juros hoje é quase 1/3 da taxa que era há poucos anos atrás. E quando você olha a taxa do cheque especial, a gente tem aí uma queda absolutamente ridícula, que não faz quase diferença nenhuma para as pessoas que estão pegando dinheiro na ponta. Eu sempre digo o seguinte, um juros de 328% ao ano e um juros de 306% são juros absolutamente iguais, porque são juros impagáveis, né? E as pessoas tentam entender o principal motivo da gente ter os juros tão altos no Brasil. E aí os bancos vêm cheio de conversinha, cheio de história para boi dormir, e as pessoas acabam acreditando nessas histórias e fazem cartilhas para explicar o que precisa acontecer no Brasil para os juros caírem, e aí contratam vários garotos propaganda. Aliás, aqui um comentário meu, se você é uma pessoa pública, se você é um formador de opinião, não faça propaganda para os bancos contando mentira. Se informe antes de fazer as coisas. Você não pode contribuir sendo um formador de opinião, sendo uma pessoa que as outras acreditam e dão aquilo que ela tem de mais valor na vida, que é a confiança delas,
para vocês ajudarem o banco a levar o dinheiro dessas pessoas de uma maneira absolutamente covarde, de uma maneira absolutamente injusta. E eu falo isso da posição de alguém que já recusou algumas propostas, tá, de instituições financeiras e bancos, depois que eu comecei essa minha caminhada, para que eu fosse garoto propaganda, ou de um produto, ou de um banco, ou de uma corretora. Eu absolutamente não aceito isso, porque eu sei que hoje em dia eu sou um formador de opinião nessa parte de investimentos, finanças, bancos, etc. E eu não posso usar isso para atrair a confiança de pessoas que no final vão pagar com um pedaço do tempo delas, que o dinheiro que a gente ganha é um pedaço do nosso tempo, né, que é a coisa de mais valor que a gente tem na nossa vida, em cima de uma desinformação que eu propagaria fazendo uma propaganda dessa. Então, se você é um formador de opinião, pense duas vezes antes de fazer uma propaganda, pelo menos estude sobre o que você está falando, para você não vender uma mentira, você não usar uma coisa tão nobre quanto o seu nome, quanto quem você é, para poder vender uma mentira. Os bancos vêm então com esse papinho de que é por causa disso, é por causa da estrutura tributária, é por causa de toda essa burocracia que existe, é por causa dos altos encargos, é por causa da parte legal, é por causa disso, daquilo, custo de pessoal, que o custo de pessoal no Brasil é muito caro, 500 motivos diferentes. A verdade é que quando você olha os dados, eu gosto de sempre começar fazendo uma análise simples das coisas. Isso é mania de engenheiro, né? Tenta simplificar o problema para poder achar mais rápido a solução. Então vamos partir do final. Partir do final é o seguinte: o Brasil, deixa eu botar aqui para continuar na nossa tela, o Brasil é o país no mundo onde há quase 2 décadas, todos os anos, nós somos o país onde os bancos têm a maior lucratividade de todos os países estudados no mundo. Não são dados meus, são dados do Bank of International Settlements, o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais no mundo, que faz esse estudo. Então, é algo que vocês podem confiar como não sendo um dado criado por um instituto ou uma associação ou um sindicato X ou Y. É um dado da instituição que representa os bancos centrais aí do mundo. Então o Brasil é o banco que tem a maior lucratividade entre todos os países estudados do mundo para os bancos. Se tem essa maior lucratividade, é porque a vida dos bancos aqui é muito mais fácil do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Os outros bancos do mundo têm agências também, contratam pessoas, tem vários lugares do mundo onde o custo de pessoal é muito mais caro do que no Brasil, não só por causa de encargos, mas porque a mão de obra também é muito mais cara que no Brasil. Então, começando pelo final, a gente já vê que alguma coisa tem de mais fácil aqui ou de errada aqui, porque a lucratividade aqui é muito, muito, muito maior do que em todos os lugares do mundo. Somos campeão mundial há vários anos seguidos aqui no Brasil. E aí os bancos cobram esses juros muito alto, e eu vejo muitas vezes as pessoas olhando a situação de endividamento das famílias no Brasil, das pessoas no Brasil, e falando: ah, quem mandou querer pegar dinheiro emprestado também? Isso é culpa do brasileiro que pega dinheiro emprestado sem saber. Outra falácia, outra besteira, me perdoem o termo, que as pessoas falam e que não corresponde à realidade dos fatos. Quando você olha os dados, você vê que as famílias brasileiras, o endividamento que elas têm, ou seja, o tamanho da dívida que elas têm em relação à renda que essas famílias têm, é uma das menores do mundo, tá? É menos da metade da média de todos os países estudados. Ou seja, as famílias brasileiras se endividam pouco, e muito pouco, em relação ao resto do mundo. Só que tem um outro gráfico que é interessante a gente ver também, que é o seguinte: quanto custa essa dívida? Ou seja, elas se endividam pouco, mas qual o custo dessa dívida? Quanto que elas têm que pagar de juros e amortização? É aí que você vai sacar o que acontece e descobrir esse grande segredo do lucro dos bancos. O quanto custa essa dívida das pessoas é o maior custo do mundo, e aí a gente tem um custo que é mais do que o dobro da média de todos os outros países estudados. A gente é o campeão do mundo em termos do custo dessa dívida em relação à renda das famílias, comparado com todos os outros países do mundo. Ou seja, apesar das famílias brasileiras serem uma das que menos se endividam do mundo, elas são as que mais pagam o custo de dívida do mundo. Onde fica esse dinheiro? Se você falou nos bancos, você acertou e ganhou um aperto de mão de presente, porque é o único prêmio que eu posso
te dá. Na verdade, a gente não deveria ganhar prêmio nenhum para acertar uma questão que é que tem uma resposta tão triste como essa no Brasil. E tem dois motivos principais pelo qual dificilmente essa taxa vai cair, essa taxa para o consumidor, para a empresa no Brasil. O primeiro é que existe sim essa vontade dos bancos de lucrar em cima desse oligopólio que existe aqui no Brasil, desse cartel, eu vou chamar de cartel porque na prática é meio que assim que funciona, nesse cartel dos bancos aqui no país. E a lucratividade dos bancos é o que eles buscam acima de qualquer coisa. Se você acredita que o seu banco é um banco que é feito para você, que cuida do seu futuro, todos esses slogans que saem nas propagandas de televisão, me desculpe, mas nem isso existe, nem o Coelhinho da Páscoa, nem o Papai Noel, nem Duende, nem essas coisas todas que já te disseram um dia que existiam. Pelo menos eu nunca vi nenhuma dessas. Do banco eu tenho certeza, dessas outras eu tenho dúvida. Se eu vir um dia, eu vou acreditar. A do banco, se eu vir, eu vou saber que eu tô delirando, porque eu tenho certeza que é mentira. O banco não quer o melhor para você e nunca vai querer o melhor para você. Mas tem um outro motivo que as pessoas não falam muito, que é um motivo muito importante, que é o seguinte: no Brasil a gente tem uma classe, que é a nossa elite, que é dona do poder, que é dona dos meios, que é dona das terras, que é uma elite que concentra quase tudo que a gente tem de capital no Brasil, concentra as terras, concentra o dinheiro, concentra o capital tecnológico, concentra capital intelectual, concentra tudo isso, né? E essa elite é uma elite muito afastada do processo produtivo, é uma elite que não sabe apertar um botão de uma máquina, não sabe botar um tijolo em cima do outro, não sabe fazer nada a não ser dona do capital e colocar todos os outros que produzem a riqueza de reféns, de joelhos, para poderem trabalhar para eles e eles poderem passar uma vida ou ganhando o quanto o dinheiro deles rende aplicado, ou ganhando, explorando essa mão de obra que é absolutamente dependente desse capital que é concentrado na mão dessas pessoas no Brasil. Se você cai muito a taxa de juros para quem pega o dinheiro na ponta, essa pessoa pode conseguir cruzar esse fosso que separa quem não tem acesso ao capital de quem tem o capital. Como que ela faz? Vamos supor que você é dono de uma terra, se você é dono de uma máquina, se você é dono de alguma coisa que consegue gerar mais riqueza do que o quanto custa o dinheiro emprestado para comprar essa terra ou comprar essa máquina, vamos supor que você consegue gerar 5% de retorno em relação ao valor da terra ou valor da máquina todos os meses, e você consegue pegar dinheiro para comprar essa terra ou comprar essa máquina a 2%. Você vai pegar dinheiro emprestado, comprar a terra, comprar a máquina, você vai gerar sua própria riqueza e você vai conseguir quebrar esse ciclo de dependência. Quando você quebra esse ciclo de dependência, você quebra também essa relação de poder que existe, e aí você está ameaçando essa estrutura de poder que tem no Brasil. Então, juros no Brasil, tão altos na ponta, eles impedem que as pessoas no Brasil tenham acesso ao capital, que as pessoas no Brasil tenham acesso aos meios de produção, à terra, e assim elas continuem dependentes, e essa classe que manda no país em termos de poder econômico, ela siga podendo viver sem produzir riqueza nenhuma, sentado ali em cima do sofá, aplicando dinheiro nos títulos públicos, aplicando dinheiro nos bancos e sem ter a menor ideia de como funciona esse processo produtivo. Então esses são os dois principais motivos de existir uma resistência tão grande dos principais grupos econômicos, das pessoas mais poderosas do país, dessa taxa de juros cair na ponta. Uma é para poder garantir esse lucro abissal, sem igual, sem nenhum comparável no resto do mundo, e o outro motivo é para você manter essa relação de dependência, essa relação de poder que existe nesse país, que é o país mais desigual do mundo, segundo alguns índices, e onde a maior parte da população literalmente come o pão que o diabo amassou, vivendo no paraíso que Deus criou. A gente não pode deixar que essa equação continue dessa maneira. Se a gente foi abençoado com um lugar tão bonito, com tantas possibilidades de geração de riqueza, a gente deveria distribuir isso bem melhor do que é distribuído hoje, e fazer com que os bancos, ao invés de serem os grandes vilões dessa história, servissem como um instrumento, uma plataforma de distribuir acesso a financiamento e permitir que todos pudessem ser donos do seu caminho e produzir a sua riqueza para contribuir para uma sociedade mais justa e mais rica. Tá bom? Um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.